É um direito que os autistas têm de ter um acompanhante e que esse acompanhante pague com 80% de desconto a passagem aérea. Hoje nós vamos falar sobre o direito das pessoas com autismo nas viagens, que é sempre uma questão interessante nesse período de férias. E nós estamos aqui para tentar esclarecer algumas coisas importantes para você que vai viajar com o seu filho, com o seu parente que tem o espectro autista, e tentar aí tirar algumas dúvidas para você diminuir um pouco, né, as dificuldades na viagem que a gente sabe que pode acontecer. Então, vai depender muito, primeiramente, de como você vai viajar. Se você for viajar de ônibus é uma coisa, se você for viajar de avião é outra coisa. Então, ônibus, normalmente, nós temos o passe livre. O problema do passe livre é que ele depende de você comprovar que você é de baixa renda. Então, se você tem uma situação que você consiga comprovar que você é de baixa renda, você vai ter a possibilidade de solicitar o passe livre. E com isso, o filho autista não vai pagar a passagem de ônibus interestadual e intermunicipal. Para isso, você precisa fazer o requerimento junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. Tem um formulário que você preenche e com esse formulário você vai até a empresa de transporte e solicita o passe livre. Mas para isso, repito, né, você precisa ter baixa renda. Se não for o caso, você vai pagar a passagem normalmente. Não há uma determinação, não há uma regra de desconto ou de isenção se não for de baixa renda. Então, se não for o seu caso, o seu filho e você vai pagar normalmente a passagem de ônibus interestadual e intermunicipal. Agora, num segundo momento, se a sua viagem for por avião, existe sim uma regra que não é atual, uma regra que já tem mais de 10 anos, que é da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, só que essa situação não é muito divulgada, né? Então as empresas aéreas não gostam muito de divulgar isso, não há uma divulgação ostensiva, mas sim, as pessoas com autismo têm direito a algumas características de diminuição no valor do custo da viagem quando for de avião. Então, só para esclarecer, o acompanhante do autista tem direito a uma diminuição no valor da passagem aérea de 80%. Então, se o filho vai viajar, o acompanhante, um dos pais ou quem for o acompanhante, tem direito a 80% de desconto na aquisição da passagem aérea. E aí, para você conseguir isso, existem duas possibilidades, tá? Existe a possibilidade de você solicitar isso para uma única viagem ou para que você solicite isso de uma forma permanente. Existem duas siglas que eu até anotei aqui para passar para vocês. Uma chama MEDIF, que é uma única viagem, e tem o PREMEC, que é quando você é um viajante frequente. Essas duas siglas vêm de uma expressão em inglês e é utilizada no mundo todo. Então você tem direito a essa diminuição no valor da passagem, tanto para viagens nacionais como para viagens internacionais. Então não importa. E também não tem nenhuma modificação se você for fazer uma viagem de turismo, uma viagem a trabalho, não importa, tá? As companhias aéreas são obrigadas a dar esse direito, esse benefício para a criança autista e o seu acompanhante. Então, relembrando, a criança autista paga normalmente a passagem aérea, mas o acompanhante tem um desconto de 80%. Agora, como que eu consigo isso formalmente? Você precisa procurar a companhia aérea e fazer o preenchimento de um formulário também junto à companhia aérea, e você vai apresentar o laudo que comprova a condição de autista do seu filho ou do seu ente querido, e você vai requerer isso junto à companhia aérea. Então, o crivo quem vai fazer é a companhia aérea. Ela vai dizer se ela acha que você tem direito ou não, tá? O que tem acontecido ultimamente? As companhias aéreas elas estão limitando esse benefício a quem eles entendem que precisa ou não de acompanhamento. Então, se eles entendem que é uma situação que a criança
não precisa, ou o adolescente não precisa de um acompanhante, eles estão negando esse pedido. O que nós temos que ficar atentos enquanto pais atípicos é de buscar os direitos e não deixar que as companhias interfiram nisso, porque a Agência Nacional da Aviação Civil não coloca essa condição. Ela diz que o autista tem direito para um acompanhante numa viagem. Então é importante que quando você for também procurar o seu médico, peça para ele colocar no laudo médico a necessidade de você ter um acompanhante na viagem, porque aí as companhias aéreas vão ter uma dificuldade para negar o direito. É óbvio que mesmo assim, se eles negarem, você pode procurar judicialmente, fazer uma reclamação junto à ANAC, porque isso não é possível, eles não podem interferir nisso. É um direito que os autistas têm de ter um acompanhante e que esse acompanhante pague com 80% de desconto a passagem aérea. Bom, então até agora a gente comentou como que é a organização da viagem, né? Como que eu vou ter o direito ao transporte, se eu vou ter desconto ou não. Mas é importante mencionar que também, durante o embarque, as crianças autistas também têm direito a atendimento prioritário. Então é importante que você informe para a organização, para o pessoal que cuida ali em terra da viagem, principalmente uma viagem de avião, que você tem ali uma criança autista e que você tem direito de prioridade no embarque. Inclusive, se a criança precisar de alguma acomodação especial, algum lugar específico no avião que ela se sinta melhor, você também pode solicitar isso à companhia aérea. Obviamente que facilita você ter esse tipo de acesso utilizando o cordão. Então, obviamente que se você também não achar que é conveniente, você pode só apresentar a carteira que comprova a condição de autista do seu filho, do seu ente querido. Então, você já tem essa possibilidade. Durante o voo, também você pode solicitar algum tipo de atendimento, caso a criança tenha algum tipo de dificuldade, caso ela acabe se sentindo com medo, às vezes a pressão que tem lá em cima. Então, é importante que a tripulação também esteja preparada para o atendimento da criança autista. Depois de tudo isso feito, né, você já chegou no local onde você está indo tirar suas férias, é importante que todos os lugares em que você for fazer as visitas, os parques, cinemas, zoológico, parque aquático, seja lá onde você for, a criança autista também tem alguns direitos muito importantes. E nós, pais atípicos, temos que exigir isso de todos os lugares que nós formos. Primeiro, como já mencionado, atendimento prioritário na entrada do parque e nos locais. Então, se você for num parque, por exemplo, você tem direito de conseguir a prioridade do seu filho nos brinquedos, para que ele não fique esperando na fila, porque normalmente a criança atípica não gosta muito, não consegue ficar esperando muito tempo na fila, então você tem que exigir isso. Também é importante que você utilize o cordão. Nós temos muitos parques que já estão muito bem adaptados a isso. Posso citar aqui como exemplo o Parque da Mônica, lá em São Paulo, em que a gente já levou a Laura várias vezes, ela se sente muito bem lá, tem todo um atendimento especial para criança autista, eles dão um cordão específico do Parque da Mônica para as crianças, existe toda uma prioridade no atendimento e um cuidado assim extremamente cuidadoso. Então, um exemplo aqui de como deve ser o atendimento à criança autista nos parques. E graças a Deus isso tem melhorado bastante e nós temos que continuar batalhando por isso daí. E além de tudo isso daí também o direito à meia entrada, né? É importante que a gente também lute por isso, a exigência da meia entrada para as crianças autistas, e normalmente alguns parques também concedem isenção no pagamento do acompanhante ou até mesmo desconto de 50% para o acompanhante. Então isso é muito comum acontecer, principalmente na cidade de São Paulo, a gente vê bastante isso. Muitos parques, quando a gente coloca lá que é uma criança típica, junta a carteirinha, alguns exigem também a juntada do laudo, já há automaticamente isenção do pagamento da taxa para o acompanhante. Então tudo isso daí é uma coisa que a gente tem que exigir. Nos hotéis a mesma coisa, né? A gente precisa também ter todo um cuidado com relação à questão em hotéis, porque muitas vezes os hotéis não estão preparados para receber as crianças atípicas.
Eu até comento aqui, né, o nosso caso, como a Laura ela tem uma seletividade alimentar muito grande, nós temos muita dificuldade para ficar em hotel, porque como ela come só determinados alimentos, a gente precisa levar esses alimentos para ela no hotel e preparar esses alimentos lá no hotel. E muitas vezes os hotéis não estão preparados. A gente já passou até por situações em que o hotel não permitiu que a gente tivesse acesso à cozinha do hotel. Então a gente ficou numa situação muito complicada. Então não é fácil a gente conseguir ter todo o acesso, todo o cuidado. Mas nós pais temos que brigar, lutar e tentar achar alternativas. Nós mesmos, falando da Laura, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma viagem mais distante, uma viagem internacional, porque a gente vai ter muita dificuldade, né? Porque a gente tem que levar o alimento que ela come e talvez nós tenhamos dificuldade para embarcar com esse alimento, uma viagem internacional, né? Um local adequado para fazer a alimentação dela. Então tudo isso são coisas que dificultam a viagem, mas que a gente não pode deixar. Nós não podemos não viajar por causa disso. A gente tem que levar os nossos filhos e lutar onde a gente for para que tenham acesso a todas essas questões, por uma questão de equidade e acesso, porque os nossos filhos também merecem a mesma diversão que uma criança típica. Então a gente tem várias coisas que a gente tem que continuar brigando e nós vamos seguir em frente.